Hello, futuro bilíngue! Na aula de hoje você vai aprender as expressões em inglês que querem dizer ter, haver, existir. O verbo existir em português, ele tem alguns sinônimos, como por exemplo o verbo haver, Ou ter, o verbo ter, também existe também o verbo fazer, né? De fazer tempo que você não fala com alguém, que você não vê alguém. Em inglês, a gente não tem muitos sinônimos, a gente só tem um esquema. Tem também a tradução literal do verbo existir, que vai ser o verbo to exist, e o esquema, que é a forma mais comum e a forma como você vai ouvir e você também deve falar em inglês, que é o there mais o verbo to be, o is e o are. E como é que eu uso o there is ou o there are? Quais são as situações? Perfeito. Você vai usar o there is quando você estiver usando uma frase no singular. Por exemplo, tem um cachorro na escola, que é um cachorro, logo singular. Você vai falar there is a dog at school. Sim. E se você quiser falar, vamos supor que tenhamos mais de um cachorro, temos 2 cachorros na escola, você vai falar there are 2 dogs at school. Because there are is plural. Exactly. Você tem que lembrar que o have você vai usar sempre com a ideia de posse e que ele vai vir junto com o pronome. I have, you have, she has. Fantastic. Então, I have a car, you have a house e assim por diante. São sentidos diferentes. E se eu quiser fazer uma pergunta, como é que eu vou montar a frase com there is ou o there are? Fazer uma pergunta é uma pergunta interessante. Como se trata de verbo to be, você vai seguir todos aqueles princípios que você já aprendeu. Você vai inverter o is com o there. E vai ficar is there. É a mesma coisa vai acontecer com are. Vai ficar are there. Então, vamos ver um exemplo. Para perguntar se tem um cachorro, is there a dog Fantastic. in the school? Fantastic. E se você quiser perguntar se tem ou se existem 2 cachorros na escola, vai ficar como? Are there 2 dogs in the school? Fantastic, fantastic. E o tem, ele é muito usado pelos brasileiros, né, por nós brasileiros, em frases comuns, e você tem que se policiar que você não vai falar o have. Por exemplo, tem muita coisa a ser feita, né? Você não vai falar have many things to be done. Como esse tem, ele tem um sentido, ele tem uma ideia de existir, você vai falar there are many things to be done. Então vamos fazer agora alguns exemplos. Eu vou dar algumas frases em português e Débora vai fazer a respectiva tradução. A primeira frase vai ser: tem uma pessoa no bar. There is a person, or one person, Ok? at the bar. Fantastic, fantastic. Débora, essa frase, como é que ela ficaria no plural? Por exemplo, tem pessoas no bar. There are people at the bar. Fantastic, fantastic. E essa mesma frase, Débora, se você quisesse transformá-la em interrogativa, como ficaria? Are there people at the bar? Very good, very good. Agora, se eu quiser negar, como é o esquema para fazer uma negação? Para negar outra história, você vai apenas acrescentar o not na frente do verbo to be, ou seja, na frente do is ou na frente do are. E vai ficar assim, ó. There is not, there are not, que você inclusive pode juntar e ficar there isn't ou there aren't. E como ficaria a forma negativa da frase? There are people at the bar. There are not people at the bar ou there aren't people at the bar. E se você quiser falar apenas uma pessoa, por exemplo, there is a person at the bar, em forma negativa, como ficaria? There isn't a person at the bar. Very good. Para Débora ficou claro. Agora eu quero saber se ficou claro para você também. Então eu vou te dar 2 frases e você vai fazer a respectiva tradução. Elas podem ser um pouco intrigantes, mas eu vou estar lá e vou te ajudar na correção. A primeira frase é: eu tenho que fazer muita coisa. E a segunda frase é: tem muita coisa para ser feita. Seja um bom aluno, faça os exercícios e responda aqui nos comentários. É isso aí. Curta, compartilhe e marque seu amigo.